Se existe uma coisa que é o pesadelo maior dos desenhistas, que não seja mãos e pés, é perspectiva, desenhar cenários. Muita gente tem dificuldade com isso e eu considero que é sim uma teoria bastante difícil de dominar. Não vou mentir para vocês. E será que eu teria alguma dica para ajudar você a desenhar melhor cenários e perspectiva? Eu tenho sim, mas não apenas uma, mas 10 dicas de ouro para desenhar cenários e perspectiva. Eu sou o Thiago Spikett e você está no Crass Conversa Oficial. Começamos mais um 10 dicas de ouro, hoje com um tema que é bastante aguardado, bastante esperado, pedido também. Não pense que assistindo esse vídeo você vai aprender a desenhar perspectiva, não vai, você vai aprender praticando. Mas eu acredito que você escutando o que eu tenho para dizer aqui, antes de você ir treinar e tentar entender, vai ajudar você a abrir a cabeça para que as ideias, e o conceito de tudo entre com um pouco mais de facilidade, tá? Então, esse vídeo não é uma solução absoluta, mas eu acredito que vai ajudar você a entender um pouco melhor sobre isso. Última aviso antes de começar é, cara, tenha consciência de que perspectiva não é fácil, tá? É uma técnica, é uma teoria difícil. Desenhista que já domina e sai falando, não, é fácil, é só você puxar linhas, esse cara é mentiroso, tá? É mentiroso, ele tá querendo pagar de gostoso, tá? Não é fácil. Ou ele teve facilidade, entendeu? Ele teve facilidade, mas ele fala, não, é fácil. Não é. Primeira dica de ouro é, matricule-se no meu curso de perspectiva e ambientação. Eu tô brincando, eu tô brincando. A primeira dica de ouro de verdade é, preguiça não existe. Tá? Não pode ter preguiça. Se você tiver preguiça de desenhar, você nunca vai aprender a desenhar perspectiva, certo? Então tenha isso na cabeça. Se você é aquele cara que fica assim e tal, e faz de qualquer jeito, não sei o que, você não vai conseguir. Tem que ser mais perseverante, tem que ser firme, tem que querer de fato entender o negócio. Se você não tiver aí com isso na cabeça, você nunca vai aprender perspectiva. Segunda dica de ouro, detalhamento é só na segunda etapa do desenho, tá? Então perspectiva, a primeira coisa que você tem que traçar no seu desenho é a marcação geral de como é a angulação das coisas, a relação de um objeto com o outro e tal. Você não começa já desenhando a janelinha do prédio, o brilho da janelinha, o detalhe do tijolo, a rachadura que tá na parede do prédio. Não, você vai fazer primeiro o quê? Um blocão, uma silhueta, mais ou menos a forma que ele tem, o prédio do lado como é que tá, se for uma rua, quantas casas tem na rua, um esboço só do quadrado da janela, você vai fazer a rendinha da cortina, essa coisa numa outra parte. Primeira coisa é resolver a proporção e a construção da perspectiva no geral. Terceira dica de ouro, comece com figuras simples, tá? Você vai praticar perspectiva, comece desenhando um objeto do lado do outro, que seja um carro do lado de uma moto, que seja uma casa com um carro na garagem, um carro saindo da garagem. Não vai começar com uma cidade gigantesca, com um monte de detalhe, com um avião passando no fundo, Homem-Aranha passando na frente. Cara, você vai rodar, vai com calma, começa com coisas mais simples, sabe? Uma sala de estar, com um sofá, uma mesinha, uma TV e um armário. Pronto, já deu. Prefira fazer o simples mais bem feito do que fazer um negócio super elaborado que você não vai dar conta, vai ficar tudo errado. Quarta dica de ouro, não parta para 3 pontos de fuga enquanto você não dominar 1 e 2, tá? Não comece com 3 pontos, você vai rodar. Entenda primeiro 1 ponto, depois 2 pontos e aí você começa a tentar 3. Acredite em mim, vai ajudar muito. Quinta dica de ouro, referência sempre. Sempre, vai fazer cenário, vai fazer ambientação, tem que ter referência. Vocês têm Google aí, a coisa mais fácil hoje em dia é procurar foto de referência.
Quero fazer uma estação de trem, escreve lá Train Station no Google, vai aparecer um zilhão de estações diferentes. Metrô, põe lá, não seja preguiçoso, porque se você desenhar cenário sem referência, você vai desenhar sempre um monte de caixinha de leite uma do lado da outra, vai falar que é uma cidade. Os prédios vão ser tudo igual, com as janelinhas lá, quadradinhas, tudo igual. Uma casa vai ser aquelas casinhas que você fazia no pré, que é o telhado de triangulinho assim, né, com uma chaminé saindo fumacinha. E sempre que você observa e reproduz, né, um cenário, um prédio, alguma coisa, você vai meio que, digamos, colocando XP na sua cabeça, né, e aumentando o seu vocabulário visual, e isso vai incorporar e fazer o seu desenho ser cada vez mais verossímil, tá? Senão vai ser sempre um monte de caixinha de leite. Acho que você pode pensar em ir além disso. Sexta dica de ouro, com relação ao cenário, ambientação no geral, não necessariamente perspectiva, estude a relação dos traços e formas mais orgânicas, tá? Observe a natureza, você vai ver que não tem nada que é perfeitamente reto e paralelo. Nada, nada. Tudo é orgânico, sabe, curvado. Olha para uma árvore, não tem árvore que é assim, exatamente, perfeitamente paralela. Ela tem assim as suas, né, ondulações, tudo. A copa de uma árvore, ela não é uma bolinha assim, redondinha, né? Ela é toda irregular. Então comece a ver como que você representa essas irregularidades, esses volumes com os traços, com as linhas. Como que você cria texturas, né? Ideia de profundidade, de volume, de sombra, sabe? Comece a entender como que você representa com as linhas esse tipo de ideia. A diferença de você aplicar um traço mais grosso, um traço mais fino, mais solto ou mais rígido, dá diferença no desenho. E se você souber aplicar e mesclar tudo, aí você consegue construir um bom cenário. Sétima dica de ouro, esboce primeiro o cenário e a perspectiva antes de desenhar a figura. Tá? Muita gente faz o contrário, começa desenhando a figura, porque tá louco para desenhar a figura, e depois tenta encaixar um cenário no fundo. Tá? Pode acontecer se acertar, mas é muito mais difícil você encaixar um cenário depois. Esboça tudo de uma vez. Se você fizer toda a construção do ambiente primeiro e a figura, né, junto assim, aí você consegue ter uma relação de proporção mais certinha, mais adequada. Tá? Então constrói a perspectiva primeiro e depois você encaixa as figuras. Oitava dica de ouro. Cara, tutorial de desenho para perspectiva não vai resolver, tá? Esse alguns vão ficar bravos comigo aí, mas eu garanto para você, tá? Se você realmente quer aprender de verdade a se virar sozinho para desenhar o cenário que você quiser, na perspectiva e ângulo que você quiser, você só vai aprender fazendo. O tutorial vai no máximo tirar uma dúvida ou outra, mas por mais detalhado que seja, na hora que você mesmo for fazer, você vai ter dúvida. Você vai errar. Eu tô afirmando isso, tá? Você vai errar, tá? E você vai fazendo coisas simples. Você tem que entender esse raciocínio, entender como que você representa certas angulações, proporções, perspectiva, e aí você vai entendendo, aí você consegue representar, tá? Enquanto a sua cabeça não processar como que você representa essa coisa da perspectiva, da profundidade no desenho, você vai no máximo conseguir imitar bem um determinado tutorial. Vai ser uma coisa mecânica, sabe? Aprendi a fazer um cenário que é de uma montanha com um trem passando embaixo. Você só vai saber fazer esse cenário. Aprendi a fazer uma cidade, uma rua com prédios. Vai ser sempre a mesma rua com os mesmos prédios. Se você precisar fazer isso em uma outra angulação, você não vai conseguir. Significa que você não entendeu de fato como fazer perspectiva. Tá? Então, tutorial não vai resolver o seu problema. Tá? Ele vai no máximo te esclarecer algumas dúvidas. Nona dica de ouro. Essa é para aqueles caras que falam que é fácil, é só você seguir linhas de perspectiva e até os pontos de fuga. Não é só isso não, tá, cara? Não pense que perspectiva é só puxar linha para os pontos de fuga, tá? Você tem que também enxergar a proporção das coisas, a relação de tamanho de uma coisa com a outra, tá? Eu vejo muita gente que puxa as linhas certinho, mas desenha as pessoas com 8 metros de altura, carros com 15 metros de altura e uma porta de uma casa que é metade da altura de uma pessoa, tá? Se você ver as linhas lá, tá em ponto de fuga, mas a proporção tá tudo errado.
Tá? Então não é só puxar a linha não, cara. Tem toda uma relação de proporção de tamanho com uma coisa com a outra. Você tem que, de fato, imaginar o tamanho das coisas, dos cenários e tentar elaborar isso no desenho. Então tome muito cuidado com isso. Por isso que eu falei para começar com coisas simples. Tá? Porque aí você consegue observar melhor a relação de tamanho e proporção de uma coisa com a outra. E a 10ª e última dica de ouro é: não tenha pressa para aprender perspectiva, tá? Que tome o tempo que tomar, que leve meses, um ano inteiro para você conseguir fazer uma de 2 pontos legal. Cara, não tem problema, tá? Como eu falei, é difícil mesmo, é difícil sim. O importante é, a cada passo que você der, você se sentir seguro, você entender de verdade. Tá? Por isso que eu falei, não comece com uma baita cidade absurda, comece com coisas mais simples e você vai aumentando a dificuldade aos poucos. Ah, fulano consegue fazer umas coisas mó loucas e ele, sabe, em 2 semanas ele tá fazendo isso. Ele é ele, você é você. Se você precisar de um ano, você não é inferior a ele. Ele teve facilidade, você teve dificuldade nisso. Talvez você tenha facilidade em outras coisas e o cara não vai ter, tá? Então, cara, não tenha pressa. Não tenha pressa, porque é difícil sim. Beleza? Muito bem, gente, então essas foram as 10 dicas de ouro para desenhar perspectiva e cenários e ambientação, tá? Como eu falei, isso aqui não ensina você, mas eu espero que agora você tenha assimilado essas ideias. Na hora que você for tentar desenhar, lembra do tio falando aqui pra você, tá? Pra você ter calma, pra você começar com coisas simples, pelo menos essas orientações, e aí eu acho que já dá pra você, digamos, estar um pouquinho mais encaminhado para começar o seu treino e aprender melhor a desenhar cenários e perspectiva. É difícil? É, mas o esforço vale a pena, porque saiba vocês que não são todos os desenhistas que sabem desenhar perspectiva. Isso eu garanto. Muito bem, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, achou bacana, te ajudou, dá um joinha, adiciona os favoritos, compartilhe nas redes sociais que você possui. Se não estiver inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você tiver mais sugestões para os próximos 10 dicas de ouro, assine os comentários, está aqui à disposição de vocês e pode virar um próximo vídeo aqui dessa série. Beleza? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.